Está começando o nosso segundo bloco da nossa quarta aula sobre o juízo, a 284ª aula em todo o nosso itinerário aqui em Brasília. Terminamos o primeiro bloco falando do discurso de Jesus refutando o pedido dos escribas e fariseus que pedem para Nosso Senhor fazer um milagre. E ele diz: nenhum sinal vai ser dado a essa geração má, adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Ele faz alusão a esse episódio, diz que no final dos tempos, no dia do juízo, os ninivitas vão se levantar e vão julgar essa geração, e cita também a rainha do sul, a rainha de Sabá. Não sabemos em que parte do planeta Terra esta rainha viveu, onde ela reinou, não sabemos. É simplesmente rainha do sul. Provavelmente é sul, partindo da Terra Santa. Então, Terra Santa, o sul de Israel, você tem a Península do Sinai, você tem a Península Arábica, não se sabe que país é esse, talvez a Etiópia, talvez algum país lá nos rincões da África, ninguém sabe, não se diz com clareza no Antigo Testamento onde se situava a cidade o reino de Sabá. O reino de Sabá, fala-se também dos sabateus, mas a pergunta é se os sabateus, eles são anteriores à rainha de Sabá e se espalharam na Ásia e na África, ou a rainha de Sabá é anterior aos sabateus e por isso reinou num lugar onde muito tempo depois, que não se chamava Sabá, mas passou a se chamar Sabá. Essa discussão de arqueologia e de história bíblica, não vamos entrar em detalhes. O fato é que essa personagem misteriosa, rica, famosa, provavelmente muito bonita, foi do seu reino para se aconselhar, para reverenciar Salomão. E o texto diz, Jesus diz que no dia do juízo ela vai se levantar e vai condenar aqueles que se obstinaram contra Nosso Senhor, essa geração adúltera. Então, o tema do juízo precisou ponderar essa afirmação de Jesus. Espero que tenha ficado bem explicada. Vamos agora a Mateus capítulo 5, de 21 a 22, é o discurso da montanha. Jesus está na montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão raca será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. Aqui nós temos pontuações que precisamos fazer, separações para não causar confusão. Reparem com atenção no primeiro versículo citado, versículo 21. O que foi dito aos antigos? Aqui nós estamos falando de juízes humanos. Essa norma, esse preceito, é um preceito do Antigo Testamento. Então, Jesus, nos capítulos 5, 6 e 7, sobretudo no capítulo 5, versos de 17 a 48, Jesus está fazendo uma comparação entre a antiga lei e a nova lei. Ouvistes o que foi dito? Isso. Eu, porém, vos digo isso. Então, quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, isso se refere a uma norma judaica, veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, que ainda vincula os judeus de hoje. São aquelas mais de 500 prescrições que acabaram surgindo, além do decálogo, não é? As ordenanças, os preceitos, etc., criados pelas escolas rabínicas e pelas distintas escolas teológicas, escribas, fariseus, etc., doutores da lei e assim por diante. Então, a sabedoria judaica foi criando, inventando, por assim dizer,
Esses preceitos, este é um deles. O que está no versículo 21 não está no Decálogo. Não está no Decálogo. Reparem, não matarás. Está no Decálogo. Êxodo capítulo 20. Porém, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Isso é um acréscimo, digamos assim, é uma complementação, é uma aplicação dessa lei superior. Esse tribunal é tribunal humano. No Antigo Testamento não há noção clara, não há evidências, não há indícios fortes de juízo particular após a morte, muito menos de juízo final. Aliás, já vimos isso, não já? Muito bem, então, essa separação tem que ser feita. Jesus, aqui no versículo 21, se refere a uma norma judaica, ainda que citando uma norma de direito divino, que é o 5º mandamento, não matar, mas o não matar vem associado a um preceito judaico, a um preceito que não é de direito divino, mas é uma normativa. Fulano acabou de matar. Então, se constitui um tribunal. Nos primeiros tempos após Moisés, devia ser um tribunal constituído de alguns juízes escolhidos ad hoc. Você matou, porque você matou. Enfim, se procede um juízo, digamos assim, com alguns passos processuais, e depois vem a punição. Muito bem. Agora, no versículo 22, não. Jesus parte dessa disposição judaica que fala de tribunal humano para falar de um outro tribunal. Que tribunal é esse? Condenado ao fogo da geena, versículo 22. Ora, aqui certamente se trata de um tribunal que não é deste mundo, que não é neste mundo. Aí é impossível você não lembrar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Essas palavras Jesus vai pronunciar. Então Jesus aqui está falando, no versículo 22, não de um tribunal humano, de que fala o versículo 21. Jesus cita um dado incontestável que vigorou uma praxe jurídica, eu diria judicial, do Antigo Testamento, para dizer, mas agora com a nova aliança, existe a possibilidade de uma condenação ao fogo da geena se você praticar isto. Esse texto também é um dos fundamentos para o juízo de condenação. Aqui, apartai-vos de mim, malditos, juízo final, ou não te conheço, ou não vos conheço, para usarmos a frase de Jesus depois que a porta se fechou, dirigida às virgens imprudentes que chegaram tarde demais, isto é, vocês não entram aqui. E se quisermos também, uma frase dirigida a uma pessoa individualmente, já no inferno, entre nós e vós existe um abismo, de sorte que quem está aqui não pode passar para lá, e quem está aí não pode passar para cá. A frase de nosso pai Abraão, na parábola de Lázaro e do rico Epulão, a sentença definitiva, daí você não sairá jamais. Muito bem, agora vamos a Mateus, capítulo 12, de 36 a 37. Mateus 12, de 36 a 37. Essa frase é assustadora. São 2 versículos, eu diria, apavorantes. Mas tudo aquilo que apavora, num certo sentido, também conforta. E vou explicar por quê. Mateus, capítulo 12, de 36 a 37. Eu vos digo: no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Assusta?
E a explicação carece de explicação, porque esses 2 versículos assustam tanto. No dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. O que é palavra vã? Não necessariamente palavra pecaminosa, e acaba sendo, pelo menos, pecado venial. A palavra vã é a palavra tola, é a palavra que não edifica, é a palavra que não traz nenhum enriquecimento para o crescimento espiritual de uma pessoa. São muitas palavras vãs. Vamos citar aqui algumas. Uma piada completamente fora de propósito. Não estou dizendo que qualquer piada seja pecado, mas tem alguma que é irônica, cínica, debochada, que menospreza alguém, que insulta alguém, que agride as pessoas ou uma instituição, ou a dignidade, a honra de uma pessoa. Uma palavra imoral, uma palavra que fere, uma palavra que insulta, uma palavra que atiça. A palavra vã significa algo que passa, que quanto ao mérito, ela não é edificante. Portanto, toda palavra vã vai ser levada em conta no dia do juízo. O que é que assusta aqui, pelo menos para mim? Toda palavra vã que você tiver pronunciado. Existem palavras que não são vãs, que são palavras de um peso tremendo. Por exemplo, numa discussão, você fere com intenção de agredir, de humilhar uma pessoa. Essa palavra, ela não é uma palavra considerada, digamos, sem peso. Isto é, palavra boba. Desculpe a expressão que eu vou utilizar, nem sei se isso deve ser deixado. Bom, mas para que a gente entenda, acho que deve ser deixado. Não corte não, Wellington. Palavra besta. Palavra boba. Sabe, determinadas conversas que são besteiras. Besteiras. Se isso vai ser levado em conta no dia do juízo, quanto mais aquelas palavras com um peso todo especial. Palavras de agressão, palavras de insulto, palavras imorais, palavras lascivas, palavras, enfim. O que Jesus quer dizer aqui? Nada, absolutamente nada que você pronuncia deixará de ser levado em conta no dia do seu juízo. Ou seja, é como se ele dissesse: suas palavras, por menores que sejam, por aparentes insignificâncias que você queira dar para elas, ou que as pessoas deram ou vão dar para elas, elas têm um peso, elas vão ter um peso. Diga se não assusta, seu Gilberto. E mais, você vai ser condenado pelo que você disse. Não tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca? Eu não sei quem inventou isso, mas eu acho que foi graças à palavra de Jesus. Repare que aqui nós temos uma novidade impressionante. É por causa de você que você vai para o céu. É por causa de você que você vai para o inferno. Diga se não bate com a frase de Jesus: porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede, porque. O porquê está em você. O porquê de você ir para o céu está em você. O porquê de você ir para o inferno está em você. É o sentido da última palavra: é por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Assusta ou não? Então, isso de dizer, amigos, isso de dizer, irmãos, não, se Jesus me condenar, vai usar critérios dele, aí ele vai ser injusto. Não tem injustiça não apartai-vos de mim, malditos. Não tem injustiça não, você ser condenado, porque é você que vai se condenar. Jesus não vai pronunciar uma única palavra, é você, que aliás, nossas palavras aqui na terra é que já estão nos justificando, nos condenando. Assusta ou não? Assusta. Terminamos o segundo bloco. No terceiro, vem mais susto por aí. Até lá.